Alô pessoal, boa noite. A gente começa hoje mais uma live Papo de Cavalo especial LXTC. Hoje com o Thiago da equipe Vitae. O Thiago deve estar entrando aí. Fala Jaessa, boa noite. Juliana, Mariana. É os nomes que já apareceram aqui, nem sempre aparecem todos. Rafael, Matos, Euclides. Aproveito e peço para que vocês apertem aqui no aviãozinho, na asa delta que tem ao lado da interrogação. E lá você vai marcando seus amigos do Instagram e já manda para ele direto o link para eles acompanharem aqui a nossa live, o nosso papo. E dá tempo ainda de participar do sorteio. A gente tem um sorteio hoje oferecido pela AM Ferramentas, um kit de raspadeiras bem legal. São 5 itens, 2 raspadeiras, uma média, uma pequena, uma grande e uma pequena, uma flanela, uma caixa de madeira e mais algum outro item que eu não estou lembrando agora. Então corre lá no feed, é a nossa última foto, participa do sorteio e volta para cá para a gente conseguir acompanhar nosso papo. Eu estou esperando só o Thiago entrar. Eu ainda não vi ele aqui nas conversas. Acabei de ver aqui. Vou chamar aqui o Thiago. Já chamei. Fala, Thiago. Tudo bom? Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô sim, você tá me ouvindo aí? Tranquilidade, graças a Deus. Primeiramente, boa noite. Obrigado por estar aqui participando conosco, representando a sua equipe, a Vitae. Obrigado você aí pelo convite. Vou aproveitar que eu estava antes de tu entrar, estava falando com o pessoal. Agora tem um pouquinho mais de pessoas. E peço para te fazer o mesmo aí, para convidar os amigos aqui nesse aviãozinho, nessa Asa Delta, que tem lá da interrogação. Quem está ouvindo a gente aí, aperta no aviãozinho, aparece as opções de amigos e já manda o link direto para acompanhar nosso papo aqui, acompanhar um pouco da carreira do Thiago, um pouco de como está a Vitae, como vem a Vitae para 2020. Esse concurso aqui veio agitar o nosso circuito 2019. É 2020 isso. está 2020 tá tudo parado, mas com certeza assim que voltar vai ser um momento de muita alegria, muita confraternização no nosso esporte, em especial através do XTC. Estamos todo mundo aguardando, né, para poder voltar logo, o quanto antes. E preocupado que cada vez mais na Europa a gente só vê cancelamento, né? É cancelamento, é europeu de. Agora, na verdade, os Estados Unidos está voltando, né? Agora, 1º de junho, acho que eles começam já os nacionais por lá. Espero que aqui no Brasil, se as coisas, quando as coisas começarem a melhorar, a gente possa ir voltando devagar também, né? Eu acho que a gente está aí no pior momento, mas acho que Sim. tende a começar a melhorar para a gente poder recomeçar devagar a temporada, né? Todo mundo na expectativa. A Bélgica começou, liberou os treinos para. As provas treinos, que é muito comum lá, né? Liberou para 20 pessoas, se eu não me engano. Mas o nosso cenário é completamente diferente. Vamos ver o que vai acontecer aqui e rezar para que não só volte, como que tudo isso passe da melhor forma possível, É isso, é isso. com as menores consequências. Tiagão, a Com gente sempre certeza. começa. Desculpa. Não, com certeza quando voltar vão ter algumas condições especiais, né? Talvez no início ter menos público, ou ser sem público, mas o importante é que a gente possa recomeçar aí assim que, assim que possível, né? Quando as coisas estiverem melhor e todo mundo com saúde aí. Já esperar mesmo. Assim a gente espera. Tiago, a gente sempre começa pedindo para a pessoa contar um pouco como foi sua entrada no cavalo e no hipismo. Você já vem de uma família do cavalo? Ou como foi que tu conheceu? Conta um pouquinho para a gente como foi Ah, que acendeu essa vontade de ser cavaleiro. eu monto desde bem novo, né? Meu pai, ele é cavaleiro profissional, então eu sempre, desde que eu nasci, eu sempre tive contato com os cavalos. Praticamente nasci em cima de um cavalo,
fui criado ali na Hípica, na Sociedade Hípica Brasileira aqui no Rio. Então, sempre tive muito próximo, mesmo antes de começar a montar, estava sempre nos concursos, passava o dia inteiro na Hípica, fim de semana na Hípica, e acho que ali quando eu tinha ali por volta de 8 anos, foi quando eu realmente comecei, ali junto com meu pai, depois um pouco na escolinha, e aí e aí foi quando eu fui começando mesmo, antes disso eu montava um pouquinho e tudo, mas mais de brincadeira. E aí mais ou menos com essa idade foi quando eu comecei mesmo, e aí não parei mais, fiz todas as categorias de base, estou aí até hoje, já há pelo menos 20 anos montando direto, né? E quando foi que decidiu assim, eu quero fazer hipismo, eu quero estar no esporte 24 horas? Então, assim, eu fui fazendo e acho que ali no começo começa como um hobby mesmo, uma coisa bem de criança. Eu sempre tive paixão aí eu sempre gostei muito de bicho, de cavalo principalmente, então acho que no início ali o que me motivou era mais a proximidade com o cavalo que eu gostava, né? E aí depois chega um momento ali, acho que mais na sua pré-adolescência, adolescência, que você começa a ter que abrir mão de certas coisas se você quer fazer o negócio direito, né? Começa a ter que ter já uma série de responsabilidades, senão você não consegue levar o negócio no nível que isso tem que ser levado. E aí foi mais ou menos nessa idade que eu fui tomando gosto e fui vendo que era isso que eu gostava mesmo, que era isso que eu queria fazer. E assim, tive outras, depois tive faculdade, depois comecei a trabalhar e tal, mas sempre fazendo o cavalo junto e sempre vendo que o cavalo era realmente a coisa que eu gostava de fazer, né? Então foi mais ou menos ali acho que ali na época de mirim, com uns 13, 14 anos, que é quando você realmente começa a tomar gosto pela coisa, tomar gosto pelo esporte mesmo, né? Antes disso é mais uma brincadeira, mais é para estar perto dos animais, dos cavalos. Acho que ali a partir do mirim que você começa a realmente tomar gosto pela coisa. Conta pra gente um pouco como é que estava a teu trabalho antes dessa quarentena. Tava com o cavalo só na hípica, tu tem cavalo de cliente, tu já tem aluno, tu só te dedica à Então, montaria. agora, aqui no Rio as coisas começam um pouco mais depois, né? Em São Paulo já estava rolando torneio de verão e tudo, mas aqui no Rio a gente estava com os cavalos prontos para começar a temporada, na verdade, quando veio aí essa questão da quarentena. Os nossos cavalos eles passam as férias sempre na serra, então eles estavam lá, eles passaram as férias ali em Itaipava, ali no paddock, e aí eles voltaram a trabalhar e voltaram a saltar, mais ou menos voltar a saltar a prova ali em fevereiro. Quando eles desceram para o Rio, para a Ípica, para a gente poder começar a temporada, que a gente começava exatamente ali em Campinas na primeira etapa, antes um pouco ia ter uma abertura da temporada no Rio, foi quando começou a questão da quarentena. Então, assim, foi realmente quando os cavalos estavam prontos para começar a temporada. A gente chegou a pular uma prova aqui no Rio, mas não conseguiu fazer nada além disso. Aí a gente teve que voar. Aí voltamos com os cavalos para a serra. É, nossos cavalos estão no área de novo, lá na verdade no paddock. A gente está mantendo eles trabalhando, porque eles têm que seguir em forma, né? A gente sobe lá algumas vezes por semana, sobe, monta e volta. Toma todos os cuidados necessários, mas tem que manter os cavalos em forma para quando a gente puder voltar às competições, eles estarem prontos para isso, né? Ainda, ainda nesse período de quarentena, como é que estava o antes novamente, né? A Vitai se preparando, como é que está a situação dos companheiros de equipe, como é que vocês estão se comunicando? Há uma troca de formação, de treino, alguém tem outros cavalos da Vitai lá onde estão os animais, como é que está? É, hoje a equipe, nós somos 9 pessoas, a gente se fala bastante. Tava todo mundo mais ou menos nesse pronto para começar, assim, na verdade, a Priscila Luminati, o Antônio Dorei fizeram a temporada de Wellington, então eles estavam nos Estados Unidos com os cavalos, eles nem iam poder participar da primeira etapa porque eles estavam lá com os cavalos deles.
e então eles já vinham saltando, já vinham prontos e preparados. Chegaram com os cavalos aqui, mas por causa da quarentena estão com os cavalos em casa, seguem com os cavalos trabalhando. É, o Thiago Mesquita também já estava com os cavalos ali saltando no torneio de verão de São Paulo, mas aí foi com essa situação toda, todo mundo voltou para casa, todo mundo está com os cavalos trabalhando, cada um no seu, cada um no lugar, ou no manejo, ou na própria hípica, mas tivemos que dar um passo atrás aí para poder esperar o retorno das provas, né? Em na maioria das lives que a gente fez com as equipes do XTC, a turma sempre colocou algumas equipes que conseguiram identificar o formato do XTC mais cedo. E foram aquelas equipes que acabaram sendo mais exitosas, né? Tanto ao Sim. longo do ano quanto no playoff. Conta como foi que a Vitae se preparou no início do ano, de que forma a Vitae, que tipo de estratégia a equipe tinha, e se não precisa nem contar qual é, né? Até para que é segredo de equipe. O que seria, se teria alguma mudança para 2020? O que vocês estavam pensando? Então, eu acho que foi exatamente isso. Eu acho que as equipes que se deram melhor ano passado, é claro que todas tinham cavaleiros muito fortes, essas equipes que foram melhor eram equipes que estavam muito bem formadas, mas foram equipes que eu acho que desde o início elas encontraram ali uma, um formato de competição, um formato de prova que funcionasse bem, tanto para as classificatórias quanto para a prova de caça. E algumas delas, mesmo a Artem, por exemplo, trocaram um pouco mexeram um pouco na equipe ao longo da temporada, né? A nossa equipe no ano passado, eu acho que das 8 etapas, para ser sincero, a gente saltou com 8 equipes diferentes, tanto porque a gente tinha essas possibilidades de cavaleiro e tal, quanto por possibilidades de cavalo também. No início do ano a gente estava com alguns cavalos machucados, algumas etapas algumas pessoas não podiam pular por causa de outros compromissos, meio faculdade, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente alterou bastante. A gente não conseguiu fechar ali a equipe que fosse a equipe que tivesse um funcionamento melhor, mas eu acho que tudo a gente foi aprendendo com isso. Então a gente vê que a gente terminou o ano, a gente conseguiu ter alguns resultados ali, ficamos em terceiro ali numa etapa em Santo Amaro. A gente geralmente ia bem ali na classificatória, a gente chegou a virar em primeiro lugar em Curitiba, viramos em segundo também no CSN de Maio, mas a gente fechou mesmo ali a equipe num formato que todo mundo saltou e todo mundo funcionou bem, ali no playoff, que foi a final que a gente ficou em segundo. Então eu acho que a nossa equipe foi um pouco disso, foi um pouco da gente ir experimentando e vendo o que funcionava melhor, e também o tempo dos nossos cavalos que no primeiro semestre estavam machucados voltarem para o segundo. E agora eu acho que com essa experiência a gente vai conseguir aproveitar melhor esse ano. Esse ano a gente manteve a base da equipe, então assim, os três sêniors são os mesmos, eu, Thiago Mesquita e o Rodrigo Lima. Todos estão com possibilidades boas de cavalos para poder aproveitar. Ao mesmo tempo, a gente manteve ali a Priscila Luminati, que foi muito bem nas provas de amador, e manteve a Nanda, Maria Fernanda Severo ali do Under 25, que fez também muitas boas provas no 130. E acabaram entrando alguns conjuntos novos que eu acho que vão poder também ajudar bastante a gente ali, principalmente nessa parte do Under 25, que é uma categoria obrigatória. Então eu acho que é isso. A gente conseguiu ver ano passado mais ou menos o que funcionava, o que a gente precisava mudar, e a gente vai poder aproveitar esse ano, fazer essas mudanças para a gente já começar o ano com uma equipe realmente focada e que possa tirar o melhor dela. Então, para 2020, a gente pode imaginar que tinha, ou tem, né, que 2020 nem começou ainda, mudanças no sentido mesmo estratégico da equipe para tentar melhorar Assim, vão o ser desempenho, a classificação. nada muito, para ser sincero, nada muito drástico, não. Como eu disse, a base da equipe continua a mesma. Mas eu acho que a gente já começa o ano um pouco melhor. Eu acho que o que fez falta um pouco para a gente ali no ano passado, no primeiro semestre, foram alguns cavalos que estavam machucados, que no segundo semestre a gente já conseguiu aproveitar mais eles. Então, assim, eu acho que esse ano a gente volta com uma equipe mais focada ali no XTC, sabe? A gente vai poder
a gente já sabe que já vai ter ali conjuntos que vão priorizar essas provas, que vão priorizar o circuito, então que a gente sabe que a gente vai poder contar. Então, conjuntos cavaleiros e cavalos que vão ficar reservados para essas provas. Então, eu acho que esse ano a gente já começa um pouco na vantagem por causa disso. É isso que tu falou de estar focado no XTC, é interessante, né? Em alguma live alguém comentou sobre isso, que a equipe tinha membros muito voltados para os campeonatos de base, alguém estava bem no Júnior, alguém foi para o Sul-Americano, então acabou que dispersou um pouco o foco de XTC. E a gente vê que isso não tem um resultado muito positivo, né? Porque assim, a gente precisa dos conjuntos mais fortes para poder realmente entrar em competir, porque as equipes que estão brigando ali por bons resultados são equipes que botam esses melhores conjuntos, melhores cavaleiros e melhores cavalos. Então, ano passado não é como se a gente não tivesse focado, a gente também sempre conseguia aproveitar o melhor que a gente tinha em cada momento, mas esse ano a gente já começa com a cabeça diferente, sabe? A gente já separou ali alguns cavalos que vão estar realmente focados nessa prova e que a gente vai poder priorizar o XTC. E aí realmente isso faz a diferença, porque quando isso acontece, o resultado aparece, né? Ali no próprio playoff, que foi a nossa equipe toda saltou, e nossa equipe toda participou, foi a nossa melhor participação, que a gente conseguiu ficar em segundo lugar na final, que foi super disputada. Então, assim, a gente espera que a gente tenha durante todas as etapas desse ano essa mesma disponibilidade dos melhores conjuntos do momento, dos melhores cavalos para poder usar nessas provas. Aqui nas lives, tem gente que acompanha que não é do cavalo, né? O Instagram é aberto, então muita gente entra e por curiosidade. Tem sido bem legal, até porque pergunta, às vezes tem pessoas do estado que a pessoa está, no caso de você do Rio, e depois manda mensagem para a gente, eu quero fazer, onde é que tem no Rio, já aconteceu em outros estados, então é bem legal isso. Então, para a gente contextualizar, quem se por acaso tiver alguém nesse sentido aí, dentro das equipes tem um capitão, que seria uma espécie de técnico, não no sentido de treinamento, mas uma espécie de representante. Conta como funciona a nível de evitar esse papel do capitão. A escolha de quem vai para os concursos, a gente sabe que, como tu já falou, há uma flexibilidade, né, da equipe poder mudar dentro daqueles membros já inscritos. Como é que funcionou? Tu já deixou alguma coisa dita aí em 2019? Essa etapa vai o fulano, essa etapa não vai. Isso vem muito do cavaleiro também, ele se disponibiliza para ir. Como é que funcionou mais ou menos na Vitar essa situação? Então, ano passado o nosso capitão era o Rodrigo Lima, que continua na equipe, ele continua tendo um papel ali de técnico de todo mundo, é a pessoa que ajuda ali a equipe, faz as estratégias. Como a gente fazia era exatamente isso que você falou. A gente chegava antes de cada etapa, via quem podia, quem tinha disponibilidade de ir no concurso, e baseado nisso o Rodrigo fechava a equipe que tivesse melhor no momento. A gente sabe que, como é esse esporte, então às vezes numa fase um cavalo está um pouco melhor que o outro, um conjunto está um pouco melhor que o outro, e aí ele tinha esse papel de fechar a equipe. Esse ano, quem assume essa posição de capitão é o Thiago Mesquita, que é aqui do Rio também. O Rodrigo continua nesse papel, mais um papel mais de técnico. E todo mundo assumiu o compromisso de estar disponível em todas as etapas. Então, assim, a gente espera que das 8 etapas, todo mundo possa saltar as 8, ou todo mundo esteja com os melhores cavalos ali disponíveis para saltar as 8 etapas. Você sabe que é claro que a gente sabe que acontecem, que nem às vezes acontecem coisas que impossibilitam isso, mas o foco é dos 8 estarem sempre disponíveis. E aí o papel do capitão ali é importante, porque é ele a pessoa que vai analisar ali os conjuntos e conversar ali com o técnico, que é o Rodrigo e tal, e tirar a melhor equipe para cada etapa ali, dependendo do momento. A gente falou agora há pouco, ao longo da conversa, de algumas equipes que já tinham dito aqui que não estavam com foco voltado para o XTC. Uhum. E isso foi um fator de dificuldade, porque o formato é muito diferente, muito novo para a gente aqui no Brasil. Né? Salvo que já participou de equipe
do Brasil na categoria de base, ou na categoria principal, nunca competiu nesse formato. O formato, inclusive, está sendo repetido em vários estados. Aqui em São Paulo, ia ter a Copa de Vena para amador, a Copa para escola, então tem dado cria, tem proliferado a ideia do XTC. Em cima disso, qual tu vê que seria assim, a grande diferença de se adaptar? Antes não que não esteja mais competindo individual, onde teu foco era uma competição que tu tinha que ganhar, o teu conjunto tinha que ter, era o objetivo principal. Hoje o teu objetivo principal é que o resultado seja bom para a equipe. E às vezes 4 pontos, vamos deixar aqui um exemplo, é mais seguro do que tu correr e fazer um 8-12. Então às vezes tu acaba te sacrificando de forma consciente para que a equipe esteja mais confortável, para quem for entrar por último. O que foi para ti essa grande diferença de entendimento, de competição? Não, assim, é exatamente essa linha aí do que você falou. A prova de equipe é uma soma de resultado, né? Então, ali quando você está saltando sozinho, você está fazendo a sua participação, você só deve a si mesmo. Então, se você quiser arriscar mais para tentar ganhar, e isso tem o lado bom e o lado ruim, porque você tem chance de ganhar, mas também você está arriscando mais, pode fazer uma falta e pode não ganhar. Quando você está numa prova de equipe, essa soma de resultado faz com que você tenha que calcular melhor a sua possibilidade de erro, a sua possibilidade de falha, né? Porque às vezes uma soma de resultados ali não tão competitivos podem ser ainda melhores do que você arriscar e fazer e fazer uma falta. Por isso que essa estratégia tem que ser sempre conversada. Quando você está saltando sozinho, você vai lá, traça a sua meta, vai lá e faz. A gente, ano passado, já viu bastante isso, esse ano vai ser ainda mais, que realmente dá importância disso. Então, assim, a gente não... antes de cada prova, antes de cada participação, a gente ia e conversava, via qual que era a estratégia, o que tinha que seguir. Então, assim, corre, vai para a prova, ou não, vai mais devagar e garante o zero. Então, essa conversa é muito importante ter alguém observando e fazendo essas contas para poder ver qual que é o nível de risco que você tem que correr numa prova dessas. Também, se você entra no início, você entra no final, se a sua equipe entra no início ou no final, isso faz bastante diferença, porque você já tem mais calculado o que você tem que fazer. Então, toda essa parte de estratégia é uma coisa que na prova individual, é claro que existe, mas você está pensando ali, calculando o risco para você mesmo só, né? Não para toda uma equipe. Uma das ideias principais, vamos dizer assim, do XTC, do formato, uma das ideias do Doda, de toda a equipe, é essa capacidade de mesclar cavaleiros profissionais, né? Muitas vezes aquele que é ídolo do outro membro da equipe, com amadores e com categoria de base. No caso, tu tem na tua equipe um cara que é teu instrutor, então talvez não tivesse essa diferença tão grande. Mas como é que tu acha que tu vê, tanto na Vital e nas outras equipes, vamos usar esse termo, para a turma mais nova, poder estar competindo ao lado do seu ídolo, ao lado daquele cavaleiro que já foi campeão isso, campeão aquilo. Eu mesmo tempo, para vocês, cavaleiros sênior, estarem numa espécie de, vamos dizer assim, de co-instrutor, co-técnico, né? De espelho para a turma mais jovem. Como é que tu viu que foi ao longo dessa situação? Eu acho que é muito legal. Eu acho que, inclusive, deu uma movimentada grande nos concursos. Eu falei isso ao longo das etapas ano passado, conversava isso com todo mundo, porque essa coisa do espírito da equipe, da torcida, realmente une muitas pessoas, né? Então, para um cara que está lá começando, que é mirim, sabe, super novinho e tal, não sei o quê, ou mesmo um amador, tá disputando ali com um profissional que muitas vezes é o ídolo do cara, o professor e tal, é realmente muito, muito emocionante. E o inverso é verdadeiro também, para a gente que está saltando alto. Depender do resultado ali da prova de 1,20 m, do 1,30 m, faz a gente também ter uma torcida que, de repente, talvez não teria. Então, assim, eu conversei, isso eu falei para todo mundo, assim, ano passado eu estava nos concursos e eu ia assistir a prova de 1,20 m para torcer pela minha equipe, para torcer pelas pessoas, para poder acompanhar. Então, assim, trouxe esse espírito de equipe,
não só para mim, mas para todos, para as famílias que estão juntos. Então, assim, realmente deu uma movimentada grande nas provas. Você ia nas provas do XTC de 1,20 m, de 1,30 m, de 1,40 m, estavam todas cheias porque as equipes iam torcer. Você traz essa união, traz essa vontade de estar junto lá. E eu acho que isso foi realmente muito bacana, deu uma movimentada grande nos concursos. Acho que realmente está de parabéns e tende a ficar cada vez maior esse movimento, né? Outro grande marca, vamos dizer assim, do concurso, né, do circuito, é a televisão, é a transmissão pela Fox. E quem está acompanhando as lives que eu tenho feito, o Yuri, o João, o Pedro, toda a galera que tem feito live, sempre chega nessa discussão de que a IPIM tem que aparecer mais na mídia, teve tempo que aparecia na Sport TV, que hoje nós temos a certeza de que vai ter na Fox a final ali do XTC sempre. Tanto que a Fox está usando como reprise, né? O melhor momento do ano. Sim. Estão passando etapas da. E eu faço questão de dizer isso sempre todas, que foi uma informação que o Dólar passou pra gente, é que outras televisões se interessaram pelo XTC. Né? A Fox fez questão de manter, deixou claro que conseguiu mais 4 patrocínios fora os que vêm no combo do XTC. Então a gente vê que, de fato, o nosso esporte é um esporte que o pessoal quer assistir, né? Que a população não assiste porque não está na mídia. Sim. Então é um esporte que a gente, vamos dizer assim, usar uma palavra já que está falando de mídia comercial, vendável. Tu consegue sentir hoje aí no Rio especialmente, a gente vai falar mais do Rio daqui a pouco, já uma movimentação em consequência dessa aparição do esporte na mídia? Ah, com certeza, assim, principalmente no público especializado, né, realmente é muito grande. A gente tem que entender que, assim, ao mesmo tempo que o hipismo, você chega na Alemanha, é um dos esportes, tá lá na Alemanha igual o futebol tá aqui, as pessoas realmente estão participando e tal. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume, as pessoas a mídia realmente não está acostumada a mostrar, e aí por isso acaba não sendo tanto divulgado. Acho que já foi mais, antes a Sport TV transmitia um pouco mais de concurso, agora deu uma diminuída, está muito pouco, e aí com a vinda do XTC, e aí essa parceria junto com a Fox, deu um tempo grande para o esporte, né, na televisão. E isso realmente, você chegava depois dos concursos, ou mesmo depois ali da prova que era transmitida, a quantidade de gente que te mandava mensagem, pessoas que sabiam que iam ter, ou pessoas que nem sabiam que estavam passando de canal e te viam lá e paravam para ver, que realmente realmente é impressionante. Essa mídia é muito importante. É claro que isso não dá para ser feito de uma hora para outra, não é um esporte que ainda tem que tem esse apelo todo aqui, mas é uma coisa que pode ser construída, e só pode ser construída se isso for sendo feito com o tempo Longo prazo, né? a longo prazo for crescendo. Então eu acho que já foi uma iniciativa muito boa, acho que a gente viu o resultado aí com a Fox esse ano, e que tomara que isso incentive a mais concursos serem transmitidos para isso só aumentar. E eu tive comentando o indoor pela Paulista, pelo portal da Paulista, e estava do lado da equipe da Fox. Uhum. E a estrutura que esses caras montam é porque, de fato, eles estão a fim de transmitir aquilo, sabe? Sim. Porque é negócio de louco, assim. Não, a estrutura que o Longines coloca naquela prova, o número fica no mínimo, eu vou só jogar por alto aqui, só no júri do Longines, no mínimo 8 pessoas. Então é uma estrutura assim, na pista ficam, se eu não me engano, 4 a 5 pistinhas só para tirar aqueles obstáculos da Longines. Então a estrutura que a Longines disponibiliza um concurso desse é porque, e que a Fox ratifica isso com a transmissão, é porque de fato dá resultado. Ninguém iria ali para brincar de transmitir, né? Exato, e assim, só o fato deles quererem renovar e estarem de novo esse ano mostra que o negócio deu certo, né? Então que isso seja só o começo. Se Deus quiser, né? O Dora falou que talvez ano que vem já tenha um grande prêmio de 1 milhão, que ele só estava contando para 2022, mas se já estava que negociaram que talvez ano que vem já consiga ter. E esse ano estava na agulha aí, ter no
no final do ano, uma prova de GP, né? A 1,50 m. Que foi Eu um dos acho, pleitos dos cavaleiros que teria que eu ter. acho, eu acho isso muito importante, porque assim, o XTC ele deu uma movimentada no esporte que há tempo não tinha, tanto de premiação quanto de concurso. Desde que começou, acabou lá o circuito de Senior Top, que a gente tinha lá um patrocínio grande, a gente teve uma queda um pouco na premiação dos concursos. Então o Teve ali um XTC ele pouquinho antes o CR-Mar, depois o Exato, circuito Hyundai e agora e exatamente. deu uma esfriada, né? A gente teve o CRMAR, que aí foi o prepulsor lá que virou Oi Brasil. Depois a Sim. gente entrou o circuito Hyundai. E aí quando acabou o Hyundai, o hipismo assim deu uma esfriada por uma série de motivos, né? Para fazer justiça aqui, não pode deixar de falar do Atina, né? Que talvez foi Claro, a mãe de tudo claro. isso, né? Isso. Mas, assim, eu acho que por uma série de motivos, acabou que a gente teve uma diminuição nos concursos, nas premiações. Então, o XTC foi muito importante para realmente voltar a movimentar o esporte, voltar a dar mídia para o esporte, voltar a melhorar os prêmios e mostrar e realmente dar uma movimentada. Mas, ao mesmo tempo, o XTC ainda está ali nas provas de altura de 1,40 m, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que o nível das provas aqui tem que aumentar, das provas de sênior, dos grandes prêmios, que nem tinha na época do circuito Hyundai. Então um dos compromissos do DOD, e foi uma coisa muito legal, foi isso de para as pessoas do XTC fazer esse grande prêmio no final do ano, que tem a meta de virar um grande prêmio de R$ 1 milhão, que eu acho que esse ano seria um grande prêmio de 200 mil, 250, não sei, ano que vem já seria um pouco maior, até chegar a 1 milhão, o que é muito importante porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está valorizando ali a prova de velocidade, a prova de 1,40 m e tal, a gente consegue puxar o nível também dos outros nossos cavalos que estão na prova forte. Então eu acho que isso é fundamental, eu acho que o XTC ele tem que também puxar o nível do esporte para cima, e eu acho por isso que eu acho que essa iniciativa do Grande Prêmio é bem importante. A Terezinha, a Tereza, tu deve saber quem é, Sim, trabalha claro. sempre nas Um provas, beijo, né? TT. Roda FTC, tá sempre aqui com a gente. Beijão, Tereza. Perguntou aqui, se tu conseguiu ler. 1 milhão no bolso sem descontar o imposto de renda? Tereza, eu não sei, tem que perguntar pro dólar se seria 1 milhão líquido ou se seria com desconto, mas sendo com desconto ou não, já tá bom. Não, já tá Já excelente. tá ótimo. As Né? nossas provas hoje em dia principais devem pagar aí 100, 120, então 1 milhão realmente está muito bom. Alguém perguntou aqui se tá tarde para começar porque se interessou no milhão. Nunca é tarde. Nunca é Vamos lá. tarde, acho que todo mundo tem. Depende, claro que depende da sua meta, do que você quer, mas você sempre pode começar isso. É um esporte que você não tem idade. O último campeão olímpico lá, o Nick Skelton, sei lá, tinha quase 60 anos quando ganhou 60 aqui no por aí, Rio. 60. Então, é um esporte que você pode começar com qualquer idade, com certeza. Tiago, vamos voltar um pouquinho para tua carreira, para tua atividade hípica. Uma coisa que é curiosa, tu montou com teu pai. Eu vi um momento que tu fez uma transição para montar com o Rodrigo. Hoje tu monta com o Rodrigo, é um cavaleiro extremamente conhecido por ter os cavalos muito bem trabalhados, né, extremamente da mão no controle. Talvez seja uma das marcas dele, uma das marcas mais fortes dele. Como foi essa... Pai, eu quero agora montar com outra Não, pessoa. Foi o na tempo do verdade, teu pai, não, foi um fato na, curioso, assim. não, na verdade tá todo mundo sempre junto. É, eu sempre montei com meu pai foi o cara que teve ele comigo desde novinho e me ensinou tudo. E então assim, ele foi o cara que me ensinou tudo e também continua junto comigo até hoje, assim. O Rodrigo, ele de um tempo para cá, eu comecei a ter aula com ele, ele começou a me ajudar e hoje ele é um cara que eu aprendi muito, mas a gente trabalha muito junto ali, eu, o Rodrigo e meu pai. Então, acho que foi o Rodrigo, quando ele veio, ele só veio para somar. Eu acho que todo mundo sempre pode te ajudar em alguma coisa e acrescentar, né? Eu com o Rodrigo eu aprendi muito e a gente trabalha muito junto ali em equipe, eu, meu pai e o Rodrigo. Thiago, apesar de jovem, tu já teve 3 sênior de carioca de sênior, né? E um vice bateu na trave para a Copa do Mundo.
E aí eu vou contextualizar mais uma vez para quem não entende. A Copa do Mundo ela é disputada em continentes e o campeão da Liga Sul-Americana, campeão e vice pode ir, se eu não me engano, não é isso? Ou já é só campeão agora? Não tenho Porque, certeza. não, campeão e vice, os dois. Campeão e vice. Os dois classificam. Eu tava tentando lembrar se mantinha essa regra. E aí os campeões dessa região, desse continental vai para a final. Isso. Como foi isso? Estou classificado para a Copa do Mundo. Então, na verdade, não foi uma coisa planejada assim, era a época do Tem que ainda algum, tinha. olha, só te interrompendo, tem algum amigo teu brincando aqui, o Lucas. Eu falei que tu é jovem, jovem? Pois é, né? Passa o tempo. Não tão mais, mas ainda bastante. Foi na época do circuito Hyundai, eu estava com os meus cavalos muito bem eu tava ali, meu foco na verdade era no circuito, não era na Copa do Mundo, nos grandes prêmios, não era em classificar para a Copa do Mundo, e eu tive um ano muito bom. Acho que eu classifiquei em todos os grandes prêmios nesse ano. Classifiquei em todos os grandes prêmios, então quando acabou o ano que eu tive essa surpresa que eu vi que eu tinha ficado em segundo lugar na liga. Foi um ano realmente muito bom, eu classifiquei com os meus 2 cavalos até, que na época era o Suki e o Hermès, e pô, eu fiquei muito feliz, porque desde novo eu sempre tive muita vontade de classificar para uma Copa do Mundo. Eu acho que você sonha, para todo mundo que faz um esporte assim e compete a nível profissional, é claro que uma Olimpíada é sempre o seu maior sonho, mas eu acho que você tem que ir também degrau por degrau, né? Você não pode sonhar lá longe sem ir conquistando as coisas intermediárias para poder chegar lá. Acho que faz parte você ter essas subetapas antes. E a Copa do Mundo sempre foi uma coisa que eu tive muita vontade, porque é uma coisa que depende só de você, né? Você fazer ali os resultados na Liga Sul-Americana e realmente conquistar a sua vaga. Então foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, isso veio. Infelizmente eu não consegui ir. A gente chegou a planejar tudo quando a gente viu no final do ano que tinha classificado, a gente chegou a fazer o projeto, chegou a orçar tudo e estava assim a um passo de disputar essa final da Copa do Mundo, mas infelizmente meu cavalo machucou e a gente não conseguiu ir. Então isso foi a gente ficou todo mundo da equipe bem chateado e bem triste. Para mim também foi bem complicado na época, mas assim, também tudo tem seu motivo. Acho que ainda terão muitas outras oportunidades aí. Com certeza. E o cavalo que machucou também hoje em dia está de volta, isso que importa. Foi 2017, se não me engano, né? Foi 2017, isso, foi 2017. Quem ganhou esse ano? Quem foi o campeão da liga? Foi foi aquele cavaleiro uruguaio que salta aqui, a Que Martins. vem Isso, sempre pro indoor, né? isso, eu Eu sei, esqueci o cara. nome dele agora. Eu Mas também não ele, estou recordando, mas é. mas foi ele que ficou em primeiro. Daqui a pouco alguém vai falar aí. Ele acabou, Alguém vai... ele tava morando aqui esse ano, né? Tava morando, fez a temporada aqui no Brasil toda. Ele ficou em primeiro e ele acabou até indo para a Copa do Mundo. Ele foi lá disputar a final. Então foi isso. Não teve essa Copa do Mundo, mas já tiveram algumas idas, algumas experiências na Europa. Teve na início da tua infância ali, como Mirim, e depois já tu passou 6 meses, se eu não me engano, lá, um pouquinho mais do que isso. Conta pra gente como foi essa experiência e como foi pra ti a diferença. O Thiago Mirim na Europa, como tu via o esporte, como tu via o que conseguia reter de aprendizado, e o Thiago, já cavaleiro sênior, em outro cenário, em outra cabeça, em outro nível técnico. Assim, eu tive a oportunidade de ir bastante lá para a Europa, para os Estados Unidos, quando eu era novo. Pulei um Fade Children na Califórnia um ano, e aí depois, por causa disso eu acabei indo para a Europa disputar uns campeonatos de Mirim e Júnior. Então, assim, eu sempre pude ter esse contato com o esporte fora do Brasil.
e realmente a realidade é muito diferente, assim. Aí eu falo, falando dessas categorias de base, é o que todo mundo fala, assim, lá na Europa, desde criança, desde que você começa a montar, é você que cuida do seu cavalo. É uma relação completamente diferente da que a gente tem aqui no Brasil, né? Que, por costume, não só com o cavalo, acho que em todos os aspectos, aqui a gente tem muito mais comodidades e facilidades que lá na Europa você não tem. Então, é, desde novo, quando eu ia lá para essas provas, eu tive essa experiência de você chegar lá num campeonato desse, você mirim ali com 14 anos, júnior com 15, 16, você ter que se virar com o seu cavalo, encilhar seu cavalo e cuidar do seu cavalo, eles te entregam o seu cavalo na sua mão e você se vira com o cavalo todos os dias de campeonato. Então isso já foi me fazendo desde novo ter que se familiarizar com esse tipo de coisa que aqui no Brasil você não tem que fazer, né? Você não precisa. Depois também tive lá a oportunidade de, mesmo novo, mirim, passei um mês na Itália, na casa do Filipinho Azevedo, tive a oportunidade de ir lá para a casa dele várias vezes, é um cara que eu sou bem fã. E depois mais, aí já lá na frente, quando eu terminei a escola com 18 anos, eu fui passar 6 meses na Bélgica. E aí foi antes de começar a faculdade, eu acabei a escola. Eu falei, quero ir, vou ter essa oportunidade. E fui lá para a casa do François Mathieu. Fui para a casa do François Mathieu. Então lá foi realmente quando eu pude ter realmente uma experiência, uma vivência de mais tempo, aprender, ver como que funcionava uma cocheira de comércio. Aprendi bastante lá no dia a dia dos cavalos e tive a oportunidade de ver cavaleiros incríveis lá treinando. O Maclean Ward levava os cavalos para lá, o próprio François Mathieu Júnior. Então realmente foi muito bom. E acompanhar, mesmo que assistindo essas provas, esses concursos, 4 estrelas, 5 estrelas, você vê como realmente é o esporte de verdade em alto nível lá na Europa, né? Então eu acho que sempre que você pode aprender, você pode ver, você tá aprendendo. Então todas as vezes que eu voltei de lá, eu voltei com algum conhecimento a mais e foi muito importante. Essa é uma pergunta muito recorrente para os cavaleiros que já foram, que já moraram, né, na Europa, e sempre tem algumas respostas parecidas. Para ti, qual é a grande diferença do cavaleiro, ou do trabalho, ou do treino? O que mais te chamou a atenção? Do padrão europeu, do nível europeu, do padrão do nível nacional aqui no Brasil? Assim, eu acho que na verdade a Europa está muito na nossa frente por toda essa questão cultural que a gente falou, né? Eles têm esse esporte lá enraizado mesmo na cultura deles e numa quantidade de cavaleiros, numa quantidade de cavalos, numa quantidade de público que aqui no Brasil que a gente não tem, é uma coisa muito mais recente, é uma coisa muito reduzida em escala, né? Então eles realmente estão muito na frente por causa disso, por causa do número e da escola mesmo. Você vai ali para a Alemanha, se você for assistir uma prova de um ranking lá, estado nacional, vai ter 200 cavaleiros espetaculares, 200 cavalos espetaculares. Então, assim, eles estão muito na frente por isso. Mas aqui no Brasil também a gente sempre, apesar de ter em escala bem menor, a gente tem cavaleiros espetaculares. É só pegar aí os resultados do Brasil, do Brasil, no Brasil nos campeonatos, e a gente vê como que com uma quantidade muito menor de cavaleiros e de cavalos, a gente sempre consegue chegar e disputar ali de igual e sempre ali conquistar uma medalha, ou se não conquistar, beirar a conquista de uma medalha com equipes que têm muito mais investimento, equipes como essas da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos, Canadá, onde rola muito mais dinheiro, muito mais gente. Então, assim, por isso que eu acho que isso já mostra toda a nossa qualidade, né? A qualidade do país. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir sim, continuar investindo aqui na criação nacional e no trabalho muito bem feito. Eu acredito que a gente tem toda a condição de melhorar com o tempo o esporte, o nível do esporte por aqui também.
Tu vê hoje o BH de igual para igual com o cavalo europeu? Assim, o BH, a criação BH está evoluindo muito, né? Ela vem aí de cada vez mais para cá produzindo melhor, usando melhores ergos, criando melhores cavalos e tendo cavalos chegando mais longe. Não é de hoje, a gente já teve cavalos chegando na Olimpíada lá atrás, ali com Aro Joter e tudo. Mas eu acho que o principal diferencial, que eu acredito pelo menos, é a quantidade. Lá na Europa, a quantidade de cavalo que nasce, é claro que eles estão muito na frente em conhecimento, a gente está sempre aprendendo e se espelhando neles. Mas eu acredito que a quantidade de cavalos ajuda você a chegar numa quantidade maior também de cavalos de alto nível. Aqui a nossa quantidade, a quantidade de cavalos que nascem no ano é muito reduzida e muito inferior ao que nasce lá. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, a gente tem tido aí cada vez mais cavalos chegando longe, chegando em grande prêmio. Então eu acho que a gente está no caminho certo, tem que seguir investindo para só melhorar. Hoje eu acho que a gente está mesmo, concordo contigo, a qualidade já se aproxima, só é uma questão, até brinco, de estatística, né? É mais fácil tu achar um Ronaldinho aqui, que toda esquina tem alguém jogando bola, Sim, do que achar um Ronaldinho na França, que não tem campo de futebol exato. toda esquina. É uma questão só Não, é numérica. isso. Não tem como negar que a gente está aprendendo, que a gente vai estar sempre Sim, aprendendo com a criação lá de fora, né? Eles estão muito na nossa frente porque eles fazem isso há muito mais tempo que a gente e tem todo o conhecimento. E eu acho que isso é um fato. E por isso que a gente aprende com eles e segue e vai estar sempre aprendendo. Mas essa questão numérica, ela com certeza influencia muito. Na Europa nasce muito mais cavalo e aqui no Brasil a gente é muito reduzido. Então acho que assim, produzindo mais e produzindo melhor vão estar sempre surgindo bons cavalos por aí. é exatamente isso aí. Que bom que a gente tem visto depoimentos de pessoas que moram fora, do Neco, do Marlon, dessa turma do Eduardo, falando de forma crítica, mas no sentido isento, vamos dizer assim, não crítica, falando bem do cavalo BH, né? Sim, sim, Porque sim, sim. até por uma questão é, de bairrismo é comum que a gente venha falar bem. Sim. É o nosso cavalo, o cavalo que a gente monta, que a gente usa, é a nossa criação. Mas vem alguém que está lá fora, que tem total isenção, falar, e de fato a gente consegue ver esse número. Se a gente for olhar morfologicamente, nosso cavalo é idêntico ao cavalo europeu, até porque a base hoje não, já há muito tempo é a mesma, né? E a gente hoje com a tecnologia, com acesso aos sêmios, aos embriões, está conseguindo ficar igual, como tu já falou. É de fato a quantidade. Tiago, tem alguns assuntos que são cavaleiro sênior, e aí um cara já, vou até falar de novo aqui, jovem, mais experiente, né? Tô rindo porque quem não acompanha o amigo dele foi de graça aqui, eu não falei que era jovem. E alguns assuntos estão assim em evidência e a gente precisa falar. O IPIB no Rio de Janeiro nos últimos anos, vamos dizer assim, teve uma desaceleração, vamos usar esse termo, Sim. que eu vejo que de 2 anos para cá já tem uma retomada grande, por um pouquinho mais de 2 anos. E aí eu cito o cadeira coberta hípica, eu acho que foi um motivo, um instrumento de grande contribuição para isso, o próprio indoor, que no fato é nesse cadeira coberto, e várias lives com alguns cavaleiros cariocas, isso foi foi falado, foi citado. Para ti, o que aconteceu nesses últimos anos? E se tu concorda comigo que o Rio já volta numa linha crescente? Eu acho que a gente realmente é nítida a queda que a gente teve, né? Você acho que você não precisa pegar muita coisa. Você vê a quantidade de concurso que a gente tinha aqui antigamente, nacional ou interestadual, e a quantidade que a gente passou a ter. Então, assim, a gente tinha o CRMAR, que era um concurso espetacular. A gente tinha ali um concurso de abertura da temporada. A gente tinha depois, no final do ano, o aniversário da Hípica Internacional do Rio. E isso para falar de um passado recente, né? Assim, eu não posso nem Sim, falar sim. da era áurea lá do Rio de Janeiro, porque eu acho que eu era muito novo e não acompanhei. Mas, assim, pela parte que eu acompanhei, só desse passado recente, a gente já vê essa queda grande. Eu acho que, assim,
isso não foi, com certeza não é uma realidade só do Rio, mas o Rio foi muito afetado ali por uma crise financeira grande. O Estado ficou completamente falido aí por todas essas questões políticas aí que todo mundo sabe e acompanha. Acho que isso teve um grande fator em cima disso. Junto com isso, toda uma falta de gestão, tanto ali um pouco, talvez, da federação, quanto da IPA, eu não sei, mas assim, que foi não foi ajudando a fomentar o esporte, né? Você pega, por exemplo, ali o hipismo no Paraná, em Curitiba, e você vê que eles fizeram o caminho oposto. Era um lugar que não tinha tanto concurso grande, e hoje você vai, e a quantidade nacional que tem lá, os concursos são sempre ótimos, a gente sempre super bem recebido na época de Curitiba. Então o esporte foi crescendo lá e eles foram fomentando. Então isso é muito importante, o que não aconteceu no Rio. Acho que a gente está tendo a oportunidade agora aí, porque está com uma gestão nova que tá voltando a focar um pouco nisso, mas tem que ter um foco agora grande na realmente movimentar o esporte no Rio, né? Assim, acho voltar a ter concurso, voltar a melhorar a parte técnica, porque sem concurso e sem fomentar ali a base do esporte também, é impossível a gente voltar a ser o que era antes. Eu acho que essa questão da crise financeira ali é um negócio que não só o Rio viveu, mas acho que o Rio foi bastante afetado com isso. Mas acho que já está no momento da gente retomar isso e voltar a buscar a fazer bons concursos. Ano passado, acho que o aniversário da IPCA já foi um bom concurso de novo, mas a gente precisa ter mais desses. A gente precisa ter 2, 3, 4, 5. A gente precisa, aí a Priscila tá falando certo, a gente precisa ter mais provas da federação, que hoje a gente não tem. Ano passado a gente teve mal, a gente tem ali um campeonato carioca. Então a gente precisa realmente do esporte ali sendo fomentado no estado, né? Assim, não só pela IPCA, mas em todos os lugares. A gente ter mais prova. Antes a gente tinha ali o Marapendi, tinha prova na Serra. Hoje ficou um pouco restrito na IPCA, mas a gente tem que voltar a ter esse movimento, porque realmente faz falta. A gente, assim, o Rio, apesar de ser um estado menor em número também, sempre foi um estado de excelentes cavaleiros, né? Você pega ali sempre nos grandes prêmios, você sempre tem gente do Rio, mesmo tendo muito pouca gente, você sempre tem cavaleiro do Rio ali classificando, seja pessoas que talvez não estejam no Rio agora, mas que são cariocas. Ali você pega o Marcelinho Cevaglio, até o Felipe Amaral, que não está mais aqui, o Stefan Baixa, isso para falar do pessoal que está aí hoje competindo. Então, assim, o Rio precisa dar essa retomada, essa volta por cima, porque realmente é um estado que tem que voltar a ter esse movimento que ele merece ter. Mais do que qualquer coisa, tem um papel fundamental no hipismo brasileiro. Assim como São Paulo, Minas, o próprio Paraná, que você citou agora há pouco, em todo sentido, em formação de cavaleiro, em cavaleiros de nível top, em número de concursos, sempre teve um papel, uma contribuição, e que eu tenho acompanhado, que eu vejo, como tu falou, que tem voltado, como tu disse, citou inclusive, a própria nova diretoria da IPCA tem feito um trabalho aqui de fora, que acompanha, bem legal, para voltar o negócio a caminhar. E é isso, em breve a gente vai ver de novo os grandes circuitos, as grandes provas de volta aí no Rio. É isso que a gente espera também. Outra pergunta que está muito em evidência foi a mudança recente da FEI com a boleteira. Né? Tu, como um cavaleiro profissional, já pula sênior, pula os grandes prêmios, como é que tu vê essa mudança para o cavalo e como tu acha que vai acontecer em casa, nos bastidores, a nível de treino? Isso vai melhorar, vai refinar mais o treino? Ou tu acredita que pode ser o contrário? Como é que tu vê isso? Assim, sobre se é melhor ou se é pior, assim, eu não sei muito opinar. Assim, eu acho que se é uma regra da FEI, cabe nós cavaleiros a obedecemos e seguimos as normas, e acho que o esporte vai se balancear de novo, né? A gente vai conseguir chegar ali num ponto que vai funcionar tão bem quanto sem.
Acho que também não, eu vejo algumas pessoas falando que talvez vai ser pior em casa, porque as pessoas vão preparar mais e tal. Não sei se eu acho que acho que isso até pode acontecer, mas não sei se vai ter um efeito muito prolongado, né? Porque isso funciona uma vez, duas vezes, na terceira vez já não funciona mais. Então eu acho que assim, eu acho acho que a boleteira bem usada, ela bem usada, é claro, ela não tem um aspecto negativo no cavalo, mas assim, como todo, não só no hipismo, mas todo mundo está caminhando para esse lado muito do correto, né? Então essa coisa de associação de bem-estar dos animais hoje tem uma força muito grande. Eu acho que isso é um movimento que tem que ser feito para a gente evitar problemas e evitar esse tipo de crítica. Acho que nos cabe respeitar e eu acho que os cavaleiros que são bons vão continuar indo bem, os cavalos que são bons vão ficar no bem. Eu acho que um efeito que pode ter é o cavalo bom ficar cada vez mais caro, porque hoje ali, se você tem às vezes você tem um cavalo que você bota uma boleteira, é, ele funciona bem. Alguns talvez não vão mais funcionar. Então, talvez você tenha um cavalo que funcione bem, tanto com quanto sem, talvez deixe ele ainda mais caro num esporte que já está bem inflacionado, né? Acho que o cavalo bom está cada vez mais caro. Mas, assim, é parte do jogo, assim. Acho que a gente está aqui para seguir a regra e acho que no final a gente vai encontrar o balanço, a coisa vai funcionar bem. Tem tido vários comentários. Acho que alguém perguntou qual foi a mudança e o Rocco está É, explicando aqui, o Rocco falou, a partir do né? ano que vem, sem boleteira. 2021, né? Na verdade, esse ano já vai ser um ano quase sem boleteira, né? Porque as provas que tenham chamada para Júnior ou Young Rider já não vão poder boleteira. E eu acho que 99% das provas tem chamada para Júnior ou para Young Rider. Eu acho que talvez não só o Grande Prêmio W ali, que não tem, mas as outras provas ali, o clássico, 1,40 m, 1,45 m, 1,35 m, já não vão poder. Então esse ano a gente já vai sentir bastante isso. Ano passado a gente já sentiu ali na prova de 1,35 m, né? E esse ano vai subir ali para a prova de 1,40 m, 1,45 m, a gente também já não vai poder usar. E Thiago, a gente falou do XTC, falou da tua carreira e como é que, tirando o XTC, como é que tava, né? O planejamento do Thiago quanto cavaleiro individualmente para 2020. A gente sabe que tudo mudou, mas o que estava no foco? Assim, eu hoje tenho um bom time de cavalos ali os cavalos do Santo Antônio, junto com o Rodrigo Lima. E vou te falar que eu estava bem animado para esse ano, porque eu estava um ano que meus cavalos estão todos bastante em forma. Eu venho de alguns anos com aí para trás com os cavalos voltando, um machucado, outro voltando. Esse era um ano que eu estava pronto para começar com todos os cavalos ali em 100% da forma. Então eu ia ter dois cavalos ali mais voltados, focados no XTC, dois cavalos mais voltados ali, focados na prova forte. E foi uma pena tudo isso, assim, além de todos os motivos que estão acontecendo aí com o mundo e os efeitos que a gente vai sentir aí dessa pandemia. Era um ano que eu estava bem esperançoso para ter bons resultados aí nos concursos. Ano passado eu já tive bons resultados, venho tendo bons resultados aí nas últimas algumas temporadas, mas esse era um ano que eu estava bem focado e ainda estou, assim, acho que a gente pelo menos no segundo semestre a gente vai conseguir fazer aí uma boa temporada de concurso com os cavalos. E como a gente falou lá no início, a gente está mantendo os cavalos em formas e pronto para assim que a gente puder voltar, eles estarem prontos para competir. Tiago, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho, que o Instagram com 1 hora corta, né? Ele finaliza a Show. live. A gente tem um sorteio, a gente postou lá no feed. A gente vai fazer rapidinho para te anunciar aqui. Ele tá dando aqui, ó, 27 segundos. Tá bom. Não vai dar tempo da gente finalizar, mas a gente volta para finalizar aqui. Tá bom, Então, show. acho que ele vai cortar a gente aqui no meio da conversa. A gente teve 131 comentários. A galera aproveita, corre lá, comenta, que dá tempo ainda. Já que o Instagram vai derrubar a gente aqui, a gente volta já já, Thiago. Valeu. Até mais, pessoal.